Olá, queberianos! É sempre um prazer estar novamente com vocês. Hoje temos um vídeo muito especial. Como vimos em outros episódios, atualmente Addis Abeba está passando por um renascimento, onde vemos infraestrutura surgindo a cada minuto, edifícios, ruas, museus, centros culturais e muito mais. Hoje vamos explorar o Museu de Ciência e Tecnologia de uma perspectiva bastante interessante para entender o legado da história da Etiópia. Hoje vamos ver a exposição da história diplomática da Etiópia com o mundo. Acompanhem-nos. Chegamos cedo ao museu e foi muito agradável encontrar um grupo de crianças que também me estavam vindo visitar. É muito bonito ver as novas gerações se interessando e estudando nosso passado. Lembrar e entender a história é algo vital para o desenvolvimento da sociedade. Desde a entrada somos recebidos por um corredor com as bandeiras de todos os países do mundo. Embora a Etiópia não tenha uma embaixada em todos os países, mais de 130 nações têm uma embaixada na Etiópia devido ao seu importante papel na política e na economia de África e do mundo. No centro do museu, no teto de vidro, há um globo que ilumina cada capital onde a Etiópia tem representação diplomática. A Etiópia sempre desempenhou um papel fundamental na diplomacia e no desenvolvimento global. Hoje em dia, a Etiópia luta com força para se tornar um centro diplomático de classe mundial. A humanidade surgiu aqui, no Vale do Rift, no sul da Etiópia. A humanidade estabeleceu suas primeiras bases nesta terra para se inspirar e se expandir pelo planeta. Mas oficialmente, a Etiópia entra na cena da diplomacia internacional com a rainha de Sabá quando viaja para o Oriente Médio, especificamente para o que agora é Jerusalém e a Palestina, maravilhada ao ouvir a sabedoria do rei Salomão. Dessa relação nasce um filho, Menelik I, que posteriormente se tornaria rei da Etiópia e, entre muitas outras coisas, traz a Arca da Aliança para as terras abissínias. A relação da Etiópia com o mundo é fortemente influenciada por sua posição geográfica tão estratégica para conectar a Europa com a África e o Oriente Médio. Desde uma série de reis e rainhas que governaram desde a Síria, Iêmen e Etiópia sob o que hoje conhecemos como a cultura Becha, até conexões com os católicos portugueses no século XVII e grandes intercâmbios culturais e comerciais com a Índia. Os portos de Djibouti e Massava foram grandes pontos de encontro comercial, e sua ligação com a Etiópia continental foram Harar e Daer Dava, por onde também se deu a expansão do Islã. Foi durante este período que, numa tentativa de sobreviver, os múltiplos reinos se recolheram para o interior e se unificaram sob um grande império, o Império Abissínio. Um sistema feudal que durou até o século XIX, foi essa mesma estrutura que lhes permitiu resistir às tentativas dos portugueses de controlar a região, depois os britânicos e finalmente os italianos na famosa Batalha de Adva, onde o Império Abissínio, sob a liderança do imperador Menelik II e sua sábia esposa, a imperatriz Taitu, conseguiram levar todo o país à vitória contra os europeus. Nesse período também se marca um grande evento para a história diplomática da Etiópia. A Rússia, com um pequeno batalhão, apoiou os abissínios durante esta grande e importante batalha. Ao cruzar este limiar da Batalha de Adva, nada foi igual para o Império Etíope nem para a África. Enquanto a África vivia submetida ao modelo econômico colonial da Europa, a Etiópia entendia que a única maneira de permanecer independente e respeitada era colocar a nação no mesmo nível de tecnologia, armamento e desenvolvimento econômico da Europa. O imperador Menelik II, num plano acelerado, alcançou grandes marcos como a introdução do primeiro veículo, telefone e telégrafo, a construção de uma ferrovia que ligava de maneira eficiente Asmara, Djibouti e Addis Ababa, a criação de um sistema postal e muitos outros progressos. A história diplomática da Etiópia é extremamente complexa e diversa, desde o papel que tem desempenhado os múltiplos atletas como Abebe Bikila, Haile Gebrselassie, as Irmãs de Baba, entre muitos outros, que têm sido embaixadores do país no campo dos esportes.
Uma informação muito interessante que encontramos na exposição foi descobrir que a Etiópia tem um procedimento interno muito sofisticado para a tomada de decisões sobre situações políticas internas e externas. Hoje em dia, com uma política de transparência e uma agenda de desenvolvimento democrático e de governança, os cidadãos podem saber e consultar como são tomadas as decisões do país. Um dos grandes orgulhos do país é sua participação ativa na fundação de diversos organismos internacionais de alta importância, como foi a Liga das Nações em seu tempo e posteriormente as Nações Unidas. Mas sem dúvida, a joia da coroa no orgulho da história da Etiópia é ter sido fundador e até hoje ser a sede da Organização da Unidade Africana. Sob a liderança do imperador Haile Selassie, de mãos dadas com o presidente ganês Kwame Nkrumah nos anos 60 e com o apoio dos países africanos recém-independentes, formou-se a ideia de criar uma organização onde se tratassem dos assuntos que concerniam a África e da mesma forma se trouxessem soluções africanas para as necessidades da África. Para alcançar esse objetivo, a Etiópia sempre foi a primeira nação a reconhecer um novo país africano no momento em que alcançava sua independência. Em seguida, os demais membros prosseguiam dando apoio à nova nação. Além desta grande contribuição, a Etiópia participou da formação de diversos organismos internacionais como a União Postal Universal, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Internacional de Aviação Civil, entre muitos outros, até sua mais recente integração nos BRICS+. Assim como qualquer nação, a Etiópia tem elementos culturais pelos quais é reconhecida e famosa em todo o mundo. Sua vasta biodiversidade fez com que fosse bem conhecida pelo café, uma planta originária do sul de nosso país. O café é uma bebida com um grande contexto cultural, a ponto de merecer um vídeo dedicado exclusivamente a este tema. O café é para nós uma meditação coletiva, um momento de paz, um elemento onde podem ser travadas conversas de todo tipo com um tom de calma e tolerância, um ambiente místico onde as palavras e as ideias fluem magicamente em um vai e vem de trocas de opiniões, sempre sob o amparo de um ambiente relaxado pelo aroma do incenso, do café recém-torrado e de um delicioso ramo de arruda. O café tem sido uma cerimônia que tem cativado todos os líderes que visitaram nosso país, desde o presidente Obama, Macron, o ministro Lagroa e até mesmo a rainha Isabel em seu tempo. O café sempre foi um elemento mágico e poderoso ao fazer diplomacia para a Etiópia. A história diplomática deste país continua e continua, desde seu papel tão importante na ajuda humanitária, sua abertura para refugiados, seu grande poder de conectar a África com o resto do mundo através da Ethiopian Airlines e atualmente o papel tão grande que desempenha na geração de eletricidade barata e ambientalmente sustentável com a Grande Barragem do Renascimento, que fornece energia não apenas para a Etiópia, mas também para praticamente todos os países vizinhos como o Sudão, Sudão do Sul, Quênia, Somália e Djibouti. Um dos grandes pilares da sociedade etíope, claro, na diplomacia, foram as mulheres. Desde a longa e interessante história de imperatrizes que governaram esta terra até intervenções incrivelmente inteligentes como a da imperatriz Taitu ao descobrir o engano dos italianos no Tratado de Vuchari. Na história recente, temos grandes personagens que vão desde embaixadoras até a própria presidente do país, Vezero Sahle-Work Zewde. Hoje em dia, 45% do governo é composto por mulheres. Olhando para o futuro imediato e a longo prazo, a Etiópia abraça a tecnologia para superar seus desafios e alcançar seus sonhos. Com um projeto muito ambicioso de transformar a Addis Abeba em uma cidade inteligente, focando fortemente em uma estratégia de digitalização não apenas dos processos burocráticos, mas também dos sistemas internos do governo, entendendo que a tecnologia é uma grande aliada que nos permite dar passos de gigante. A inteligência artificial, as bases de dados, os processos automatizados, a internet das coisas.
A tecnologia blockchain e muitas outras coisas são os aliados nos quais o país atualmente se apoia aos poucos para alcançar seus ambiciosos objetivos de erradicar a pobreza e outros desafios nos próximos 10 anos. A história da Etiópia é talvez uma das mais antigas do mundo e ao mesmo tempo uma das mais misteriosas. Pois embora sua participação tenha sido fundamental em muitos momentos importantes da humanidade, hoje em um momento tão interessante e acelerado como o que vivemos, você tem a oportunidade de ver por si mesmo o grande salto que não só a Etiópia, mas toda a África está dando para liderar uma nova série de tendências políticas, econômicas e de desenvolvimento que serão fundamentais para preservar nossa civilização. Reconectar com nossas raízes, nossa origem, é o que pouco a pouco o mundo está tentando fazer. Visitar lugares e exposições como as que hoje nos oferece o Museu de Ciência e Tecnologia em Addis Abeba ajudará você a descobrir em primeira mão este magnífico continente. Como sempre, é um prazer e uma honra compartilhar nossa cultura com você. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e escrever seu comentário. Até o próximo vídeo.